Olá pessoal, vamos para a segunda parte da nossa aula. Sou o professor João Rodrigo Andrade. Este aqui é o curso de Aerodinâmica Computacional Prática, certo? Então, na aula anterior, nós vimos sobre o problema, que estamos tratando, vimos um pouquinho do processo. Então, estou passando aqui todos os slides da apresentação. E hoje nós vamos ver sobre a geometria, certo? Então, continuando. Pronto. Geometria aqui. Pronto. Aqui finalizamos a aula passada, pessoal. Então nós vimos aqui um pouquinho sobre a geometria. Hoje vamos ver a malha, né? Perdão, falei vamos ver a geometria, não. Vamos ver a malha. Então, malha. Para analisarmos a malha através do Workbench, então nós voltamos lá no Workbench e vamos aqui, né, na escolha malha, mesh. Então damos dois cliques aqui nessa opção. Novamente, pessoal, todos os detalhes... Opa, avançou aqui, né, o microfone aqui esbarrou no teclado. Todos os detalhes específicos sobre esta simulação, sobre esse tutorial, são dados no arquivo que eu indiquei a vocês na aula passada, que é o tutorial oficial ANSYS, certo? É um guia do usuário. Então vamos lá em malha, vamos em dois cliques. Então é aberta uma janela, pessoal, uma janela que vai exibir a malha. Então essa janela aqui faz parte do Workbench, certo? O programa mesmo, separado ali, o pacote separado da ANSYS, que trata, constrói as malhas, é chamado de Aysen, certo? Há muito tempo existia um chamado Gambit. Para falar a verdade, eu nem sei se ele vem sendo atualizado ou não, se ele foi abandonado e o Aysen foi o único sendo empregado. Mas eu trabalhei bastante no Gambit há muito tempo, certo? E agora essa aqui é a interface do Aysen. Mas como ele está... É um processo que faz parte aqui, né, do protocolo ali do Workbench, então ele está associado ao Workbench nessa plataforma aqui, certo? Então temos aqui a malha, né? Na verdade a geometria. Aqui do lado esquerdo temos uma árvore do projeto, certo? Então quando eu fiz o print screen aqui dessa tela, o processo já estava pronto, então por isso a setinha verde aqui, né? Setinha não, um check, né? Verde aqui em todas as etapas, materiais, geometria, etc. E aqui embaixo são os detalhes. Por exemplo, se clicamos aqui em Mesh, aparecerão os detalhes aqui da malha. Então aqui embaixo é o local da janela que vamos conferir os detalhes. Novamente, pessoal, eu não estou entrando aqui nos detalhes de técnicos mesmo específicos de geração da malha, como por exemplo a criação da camada limite, que é inflation, né? E o tamanho máximo, o tamanho mínimo, todos esses detalhes estão no tutorial. Então não vou refazer aqui todo esse processo. Então, para início de conversa aqui, pessoal, vamos criar nomes desta malha, né? Por enquanto, essa geometria, a malha ainda não está pronta. O que quer dizer criar nomes? Nós vamos em algumas entidades geométricas e darmos nomes a elas. O que seriam, né? Quais seriam essas entidades? As faces, por exemplo, o próprio corpo, a face de entrada, a face de saída. Por que fazemos isso? Porque dessa forma nós conseguimos identificar e facilitar o trabalho a posteriori, lá na frente, quando formos especificar, né, as condições de contorno. Mas então conseguimos especificar o que cada região representa, né? Então temos aqui a geometria total. Vamos lá, por exemplo, impor esses nomes que fazem parte das condições de contorno. E teremos inlets, né, que são as regiões de entrada do fluido, as regiões de pressão imposta, né, eu até coloquei outlet aqui, né, são saídas, vou explicar um pouquinho daqui a pouco, regiões de simetria e por aí vai. Então vamos lá. Pessoal, as regiões de entrada, pelo que vimos lá no problema real, são duas. Uma região de maior diâmetro, uma região de menor diâmetro, certo? Então devemos identificar cada uma delas. Então a gente vai lá, clica com o botão direito, dar nome a essa região. Então nós podemos chamá-la do que quisermos. É comum utilizarmos os nomes assim do que indicativos da condição que vamos aplicar.
Por exemplo, na condição de entrada, o que definimos como condição ali? A velocidade. Então, no nome... Perdão. Então, no nome ali terá velocidade ou velocity, certo? Ali um traço. Essa é uma condição de velocidade, mas uma condição de saída ou entrada? Entrada, então colocamos inlet, certo? E um terceiro nome ali para melhorar a identificação, diâmetro maior ou diâmetro menor, por exemplo. Então, diâmetro maior, large, certo? Então, este seria o nome. E nós vamos ver que lá na frente no solver, como colocamos o nome inlet, aqui ele está ali no meio, né, de todo o nome desta entidade, da face, por exemplo. Então, o próprio solver vai identificar aquilo ali como uma região de entrada, uma região de velocidade imposta. Mas sobre esses detalhes nós vamos falar mais adiante, certo? Então, as regiões, né, as entidades são duas faces. Então, essa face aqui é uma entrada e esta face aqui é outra entrada. A próxima, pessoal, é uma região de pressão imposta. Eu coloquei ali, ó, entre parênteses, com ponto de interrogação, outlet, saída. Neste caso, isso aí vai ser uma saída, certo? Porque temos apenas três regiões de entrada e saída de fluido. Duas regiões eu impus, que são entradas. Então, para um balanço, né, para respeitarmos um balanço ali de massa, certo? Conservação de massa, então essa outra região, necessariamente, ela será uma região de saída. Mas poderia haver o caso que esta aí seria uma região de entrada também, né? Por exemplo, vamos supor que nessa região aqui, essa entrada aqui pequena, menor diâmetro, na verdade ela não é uma entrada, é uma saída. A gente impõe um fluxo de saída ali. Ou então uma região de velocidade de entrada com velocidade negativa, então está saindo. Então esse escoamento, ele poderia ter o seguinte comportamento, né? As seguintes linhas de corrente. Então vamos colocar aqui em amarelo, certo? Então ele entra aqui, ele vai e entra nessa região, certo? E essa região pode ter uma pressão tão baixa, por exemplo, que o escoamento ele também entraria a partir desta face aqui de pressão imposta, certo? Por isso que está entre parênteses. Mas como estas duas regiões, tanto essa aqui quanto essa aqui, têm a imposição de um fluxo de entrada, obviamente essa região aqui ela será de saída. Mas outro caso que poderia acontecer aqui é haver uma recirculação nessa região de saída. Então, deixa eu voltar aqui, eu perdi o mouse, achei de novo. Então vamos lá. Nesta região aqui de saída, vamos mudar a cor, vermelho. Há uma recirculação. Ou seja, na metade do domínio há uma saída de fluido, na outra metade há uma entrada de fluido, certo? Então, basicamente, essa é uma região que a gente não impõe a velocidade, porém a gente impõe a pressão. Certo? Então é isso que representa. Então, neste caso, é uma região de saída. Mas em outros poderia não ser, necessariamente. Certo? E uma região de simetria, então, onde existe um corte nessa geometria, isso foi visto lá no tutorial. O porquê disso? Porque a tubulação ela é simétrica, certo? Como ela é simétrica, o comportamento do lado direito e do lado esquerdo, ele será dado, são iguais. Então, para que simularmos todo o domínio? A gente pode simular apenas metade, certo? E simulando metade, a gente entende o que acontece na outra metade. Isso pode ser aplicado aqui, porque esse escoamento é simétrico, mas nem em todos os casos haverá simetria. Então, nem em todos os casos, mesmo que a geometria seja simétrica, o escoamento pode não ser simétrico. Então, temos que entender muito bem quando aplicamos e quando não aplicamos este caso aqui. Aqui podemos, certo? E temos parede, né? O restante ali vai ser parede. Do parede a gente impõe a condição ali, por exemplo, de não deslizamento, onde a velocidade vai ser nula naquela região, certo? Ao longo do curso eu explicarei melhor as diversas condições de contorno que podem surgir aí. E outra aplicação aqui, definição de geometria, ao invés de selecionarmos as faces, as interfaces, né, do domínio, a gente seleciona o volume inteiro e diz, neste volume inteiro, ele está preenchido de fluido, certo? Normalmente, como parâmetro inicial,
de referência é um sólido, mas a gente seleciona, vai lá, fluido, escolhemos fluido. Novamente, o processo para fazer isso está no tutorial, pessoal. Então, esta aula é complementar ao tutorial. Então, vamos à malha, né? Então, a gente vai lá, setamos alguns parâmetros e geramos a malha. Não vou entrar aqui nos detalhes dos parâmetros, eu vou deixar para fazer isso em algumas aulas para frente. Então, temos aqui duas vistas da malha, né? Uma vista aqui da parte externa e outra vista aqui da região de simetria. E podemos notar que existem diferentes volumes nessa malha. A gente encontra aqui basicamente dois tipos de volume, tetraedro e um prisma triangular, certo? Então o tetraedro ele é encontrado nas regiões centrais dessa tubulação, dessa malha. Tetraedro, pessoal, basicamente ele possui 1, 2, 3, 4 faces, certo? Quantos vértices? 1, 2, 3, 4. 4 vértices, certo? Então ele é composto por 4 faces e 4 vértices e não há nenhum requisito de relação entre as faces. Pode haver qualquer relação ali, desde que respeite a geometria de um tetraedro, certo? E a outra geometria que é apresentada aqui é um prisma triangular. E esses prismas, eles estão majoritariamente ali nas paredes. Na verdade, unicamente nas paredes, que é o contato ali com a casca dessa tubulação, certo? Então, temos dois tipos aqui. Pessoal, nós vamos entender melhor o papel dessas malhas, sem ser na próxima aula, talvez na outra, daqui 3 aulas, se eu não me engano, certo? Depende do material aqui, mas nós vamos estudar melhor o papel de cada tipo de geometria. Então, temos aqui, novamente, essa malha, temos o desenho dela, temos aqui um prisma triangular, esse prisma está na região de parede. E por que isso? Porque é importante mudarmos a geometria, por que não utilizamos aqui um tetraedro na geometria inteira? Pessoal, basicamente, a razão para isso é o que chamamos de camada limite. Na região da camada limite, o escoamento ele tem uma direção preferencial sobre as outras. Então, por exemplo, ele está escoando majoritariamente ali, né, preferencialmente na região paralela à parede, numa direção, paralela à parede. Por isso, essa geometria, né, que nos permite essa construção. Para entendermos um pouquinho da teoria disso, temos aqui a aula 16, volumes finitos, da playlist da parte teórica da disciplina, certo? Onde eu falo sobre a discretização do termo difusivo em malha não uniforme, certo? No começo do curso, no primeiro slide, eu mostro aqui um pouquinho do porquê existe uma necessidade de refinamento na parede, mas basicamente é para entendermos melhor o comportamento da camada limite. Na camada limite, ocorre grandes gradientes, né? Uma grande variação da velocidade. E com um grande gradiente, a gente tem que discretizar muito bem naquela região para pegarmos todo o comportamento do campo de velocidade. E por isso, modificamos os volumes naquela região. Então, se há dúvidas, não deixe de acessar essa aula. Certo? Certo, pessoal? Então, a malha está pronta. Agora a gente traz a malha para o solver, né? Para o Fluent. Nessa aula a gente não vai tratar ainda, né, da simulação. Ficaremos na malha, mas isso aí tem um ponto, né, interessante que vamos analisar. Então, 2 cliques ali em Setup. O Setup é aberto. Então, uma janela com essa malha vai ser aberta. A gente pode ver que nessa janela já está indicado, né, já estão indicadas as faces e o que ocorre em cada uma dessas faces. Essa indicação, essas setinhas, pessoal, elas são mostradas devido ao nome que demos a cada uma das faces. Então, o que está como Inlet tem uma setinha verde de entrada e o que está como Outlet tem uma setinha vermelha de saída, né, saindo ali do domínio. Então, é uma representação aí muito bonita, né, que ajuda a nossa intuição na compreensão do fenômeno. Então, estão aqui as faces. E aqui no cantinho, temos aqui o sistema de referência, né, X, Y, Z, para entendermos o que está em qual direção. Então, aqui nessa tela, continuando nessa tela, nós temos aqui toda a janela, todas as opções. Não entraremos aqui também nos detalhes de todas as opções, vamos em algumas somente, porque há uma infinidade aí de opções, certo? Então, vamos ali analisar a malha, pessoal. Ainda estamos analisando, né, essa discretização. Então, nós temos que garantir que a malha tem uma boa qualidade. Por quê? A simulação ela só terá uma boa qualidade se a malha for boa.
O que é uma malha boa? Uma malha que permita que as equações possam ser corretamente resolvidas e a solução final represente a solução matemática ideal daquelas equações, certo? Então, basicamente, com uma malha boa, a solução será boa, né? Obviamente, aplicando um software confiável. Então, a gente vai aqui na primeira opção, ali, né, do lado esquerdo, em Check. Vai aparecer uma janela, a gente vai em Perform Match Check. Aqui nós vamos entender um pouquinho a geometria e algumas informações serão exibidas ali, né, nesse screen aí do Fluent, do Workbench. Então, aqui algumas opções são exibidas, né? Então, vamos aqui. Essas opções incluem informações sobre a malha, sobre o domínio de forma total, certo? Então, aqui, ó, o mínimo, mínimo ponto, né, em X, por exemplo, né, no eixo X, menos 0,2 metros. O máximo 0,2, certo? A mesma coisa para Y e Z. Então, basicamente, pessoal, através desses dados, a gente pode saber as dimensões básicas da nossa malha. Então, aqui Z, X e Y, certo? Então, podemos ver aqui, ó, que X, qual que é o tamanho do domínio em X? Vai de menos 0,2 até 0,2, então 0,4, certo? Em Y, menos 0,225 até 0,2, certo? Então, 0,425. Em Z, a mesma coisa, certo? Depois temos alguns valores aqui estatísticos dos volumes dessa malha. Então, por exemplo, o menor volume, certo, das células, é o volume da célula, então, da discretização, o menor deles, 2,88 vezes 10 a menos 9, muito pequeno, certo? A malha é pequena, então, essa questão de pequeno ou grande é relativa. O maior volume, qual que é o volume? 6,94 vezes 10 a menos 8. Então, o volume total, né, representado aqui, certo? E alguns parâmetros aqui sobre as áreas, certo? Então, esses dados aqui são relativos à malha. Então, a menor face, né? Então, de todas as células, qual que é aquela que tem a menor área, a menor face, a menor área da face? Parece uma confusão aqui de palavras, mas é isso mesmo. Certo? Então, pessoal, nesse check aqui, né, nessa avaliação, a gente pode procurar por erros. Então, aparece aqui, né, o bichinho aqui, o Minion, né, procurando por erros. Quais erros podem surgir aqui? Uma grande relação entre menor volume e maior volume, muito grande, ó, tá coisa de 1000 aqui. Não tá legal. Ou pode estar, depende do problema. Mas a gente fica em estado de alerta. Um volume negativo. Poxa, professor, volume negativo. Sim, pessoal. Se a malha ela está mal feita, um volume negativo pode surgir. E o código não vai simular com volume negativo. Então, aqui pode ocorrer, certo? Então, vamos lá. Além disso, a gente pode entender, né, a dimensão aqui do nosso escoamento, porque você pode ter colocado ali, feito a geometria em metros, mas você esperava que estivesse em centímetros, então aqui essa análise dimensional pode ser feita. Então aqui um aviso, né? Good mesh quality is very, very, very important. Uma malha, né? Uma malha de boa qualidade é muito, muito importante para atingirmos uma simulação realística, certo? Então, 90% do processo de aplicação do CFD é fazendo uma boa malha. Então, por experiência. Certo? Então, pessoal, nós vimos alguns parâmetros da malha. Existem outros parâmetros que podemos analisar. Então, no próprio solver, né, ainda no solver, a gente vai lá bem ao lado de check, está aqui quality, né? Então, a gente clica, aparece uma janelinha e vamos avaliar a qualidade da malha. Então, outra janelinha vai ser exibida. Então, essa janela aqui, ela mostra, né, algumas informações. Então, minimum orthogonal quality, né? Razão de aspecto máximo. Então, alguns dados aparecem aqui, mas que dados são esses? O que representam, né? Essa 2,04 vezes 10 a menos 1, na célula tal, na zona tal, na localização tal, né? O que isso representa? Pessoal, isso aqui é muito importante,
pois demonstra a qualidade da malha. Uma malha, ela precisa ter uma boa qualidade. Mas o que é uma boa qualidade de malha? Então vamos lá. Ortogonalidade. Ortogonalidade representa uma relação angular entre uma linha, ligando aqui dois centros. Então aqui, ó, temos dois centros de volumes vizinhos, certo? E aqui existe um vetor que representa a normal desta face. Então, basicamente, é o ângulo entre essa linha que liga os dois centros e o vetor normal à face, certo? Quanto menor esse ângulo, melhor. Quanto maior este ângulo, pior. Certo? Então, por exemplo, se tivermos aqui uma malha, um quadradinho, né? Então, uma malha aqui uniforme, por exemplo, a gente pode perceber que aqui na cor preto, certo? Aqui está o centro de uma, o centro da outra e ligação do centro. Ela está alinhada com o ângulo do vetor, está alinhada, perdão, com o vetor superfície normal à superfície, ou seja, está ótima essa malha, né? Tem uma ótima qualidade ortogonal, certo? Então, nós vamos ver um pouquinho mais de detalhes, né, sobre este parâmetro, mas se for 0 é ruim, se for 1 é bom. O segundo aqui, né, que é exibido, é a razão de aspecto. Pessoal, a razão de aspecto é basicamente o quanto achatada está essa célula, este volume. Então, se esse volume está muito achatado, a razão de aspecto ali é alta, certo? É a relação entre, por exemplo, aqui nessa figura, o ΔY e o ΔX, certo? Se é um quadrado, a razão de aspecto é 1. Se é basicamente uma folha, a razão de aspecto é muito alta, certo? Então, elementos ruins vão ter sharp internal angles, né? Então vão ter ângulos bem pontiagudos internamente. Então esses são elementos ruins. Isso caracteriza uma malha ruim, certo? Então vamos entender um pouquinho melhor como podemos fazer isso nuances. Então a gente vai lá, a ortogonalidade da malha varia entre 0 e 1, certo? Então 0 até 1. Onde 0 é horrível, ruim, péssima malha. 1, ótima, malha perfeita. Então aqui bad quality e good quality, certo? Então podemos analisar isso através... Agora, pessoal, para fazer essa análise, voltamos lá na malhagem, né? No software de malhagem. Então a gente volta lá naquela janelinha principal do Workbench, vamos em malha, né? Mesh, e damos 2 cliques. Então vamos ali, né? Clicamos aqui em malha, bem nessa região aqui, clicamos em malha. Aqui clicamos em quality e depois clicamos aqui, né? Nesse Mesh Metrics aqui, a gente escolhe Orthogonal Quality. Então, ao escolhermos essa opção, uma janela será exibida, onde teremos aqui alguns gráficos, né, de barra. O que eles representam? Aqui, ó, Element Metrics, certo? Então, seria basicamente os níveis aqui do elemento. E o que estamos tratando? A ortogonalidade. Então, o valor da ortogonalidade. E aqui uma distribuição de elementos, number of elements. Isso quer dizer o seguinte, a maioria dos elementos a gente pode ver que estão acima de 0.6, de ortogonalidade 0.6. E existe uma distribuição, certo? E a gente vê aqui 2 tipos de barras, né? Uma barra representa volumes tetraédricos e a outra representa prismas, certo? Então temos aqui, pessoal, os elementos, a classificação dos elementos. Então temos aqui ruim, próximo de 0, boa, próximo de 1. Temos aqui, se clicarmos nessa barra verde, nós vamos identificar aqui os volumes, né, triangulares, prismas, que estão presentes com essa classificação. Então, ao clicarmos ali, será exibido, né, na tela ali todos esses volumes que estão na faixa aqui entre 0.90 e 0.99. Se clicarmos aqui nessa linha aqui marrom, né, vermelho, marrom, não sei muito bem que cor que é essa, vamos identificar os volumes ali, os tetraedros que estão com essa classificação. Então,
Quando clicamos, visualizamos dessa forma, né? Então aqui prismas triangulares de boa classificação, certo? Próximo a 1. E tetraedros de boa classificação, próximo a 1 também. Então a gente pode ver que essa razão de ortogonalidade nesses elementos é boa, certo, pessoal? Isso quer dizer que é ótima essa malha, né? Ótima, não, ótima eu fui muito otimista, né? É boa essa malha aqui. Há uma distribuição, há elementos ruins também, mas esses elementos aqui eles são bonitos, né? Por assim dizer, fazem parte aí da constituição de uma boa malha. Agora vamos analisar os piores elementos, certo? Do ponto de vista de qualidade de ortogonalidade. Então a gente clica aqui, né? Basicamente não existem elementos aqui, mas existe alguns. É bem pequeno, mas é possível clicar. Então quando clicamos, analisamos esses dois tipos de elementos, certo? Então aqui o prisma triangular, a gente vê que é basicamente um sanduíche, certo? Então é a péssima qualidade desse prisma. E aqui os tetraedros também, eles têm algumas razões de aspecto ruins também, como a gente vai ver, né, na próxima parte aqui da apresentação, mas a gente vê que eles não são tão bonitos, tão regulares, né, como a gente esperava. Isso quer dizer, pessoal, que o código ele terá dificuldade de resolver as equações nesses volumes. Não podemos esquecer que basicamente isso aqui é tudo matemática, e cada volume desse representa uma equação. Quando esse volume ele tem pontas, né, quinas muito com pequenos ângulos, por exemplo, isso aí pode representar um probleminha na questão do balanço, da quantidade de movimento, certo? Então aqui, essas malhas aqui, elas são feias, pessoal. Aqui, ó, checando minha temperatura, né, ultimamente, you are ugly. São os pontos, viu? Estou falando da malha, não se enganem. Então isso aqui impõe instabilidade no sistema linear, este que é o problema. Isso aí pode gerar aí problemas na resolução da simulação. Então, pessoal, outro ponto aqui podemos observar que logo abaixo de onde clicamos existem alguns parâmetros, igual mínimo, máximo, average, standard deviation, né? Então, isso aqui são as análises estatísticas. O menor valor de ortogonalidade, 0,2, próximo a 0, né? Ruim. O melhor, 0,99, próximo a 1, ótimo. A média, 0,81, isso é satisfatório. E o desvio padrão, né? 0,11, poderia ser melhor isso aqui. Então, é uma classificação, pessoal, mais intuitiva, né? Porque isso aqui não... para saber se é ruim ou bom, depende do escoamento, não existe uma referência quantitativa suficientemente boa. Então, a gente vai numa análise qualitativa. A gente tem uma classificação entre 0,001, inaceitável, até 0,14, ruim, 0,15 a 0,2, aceitável, e assim por diante. Boa, muito boa, excelente. Então, a gente pode ver aqui que nossa malha ela está muito boa. Vou levantar a cadeira aqui. Certo. Nossa malha está muito boa, né? Entre 0,7 e 0,95. É um bom resultado, é satisfatório no mínimo, certo? Então, estamos felizes aqui, né? Com essa malha. Agora, o outro ponto ali que apareceu é a razão de aspecto. O que seria a razão de aspecto, né? A gente viu lá que é a relação entre um comprimento em uma direção e um comprimento na outra direção. Então, se repetirmos o processo, clicamos aqui na qualidade e selecionamos a razão de aspectos, surgirá outro diagrama, certo? E esse diagrama aqui é invertido. Quanto mais próximo aqui de zero, melhor. Quanto mais distante de zero, pior, certo? Então aqui ele não varia mais entre 0 e 1, mas aqui está entre 1,18 e 20, certo? Então basicamente isso aqui representa a relação entre essas distâncias. Então a gente pode ver, né, que a maioria da malha aqui, né, se concentra na região boa, então próxima a 1,18, e pouquíssimos elementos estão ruins, certo? Então a gente pode clicar, repetir o processo da mesma forma e vamos visualizar os bons volumes, né? As células qualitativamente boas. Então a gente vê que essas células elas estão muito, como podemos dizer, né? Convexas, muito regulares, né? Essa é uma palavra melhor. Estão regulares,
uma direção não possui um comprimento muito maior do que o outro, por exemplo, certo? Tanto aqui para o prisma triangular quanto para um tetraedro, né? E a maioria da malha possui tetraedros de boa qualidade do ponto de vista de razão de aspecto. Analisando os piores elementos, a gente analisa aqui, né? Então a gente vê aqui elementos que parecem folhas de papel. Obviamente, para este caso aqui não é uma boa escolha, certo? A gente vê esse elemento aqui que está muito mal configurado. Uma melhora poderia ser feita aqui, certo? Mas, pessoal, existem situações que isso aqui não é um problema, né? Então, em situações, por exemplo, que uma das direções do escoamento possui uma intensidade muito maior de velocidade do que as outras direções, entendeu? Por exemplo, um escoamento num canal plano. No canal plano, o exemplo, né, que eu mostrei em uma das aulas, que é o escoamento de Couette, a velocidade está basicamente em apenas uma direção. Então, haverá, né, gradiente de velocidade em apenas uma direção. Então, a malha ela é refinada em uma direção e em outras direções não necessita de refinamento, até chegarmos ao ponto que a solução é unidimensional, porque em uma direção varia muito e a outra direção simplesmente não varia, certo? Então, para cada situação, uma razão de aspecto pode ser melhor, mas no geral, de forma geral, esses volumes aqui estão mal classificados. Pessoal, existem diversos outros parâmetros para análise de qualidade de malha. Eu mostrei dois até agora, tem um terceiro importante, né, que é a skewness, que compõe esses três parâmetros estatísticos, que são os mais importantes. Skewness, pessoal, basicamente representa o seguinte. Aqui, ó, é definido como D sobre P, onde D é o módulo de D. É a distância entre o centro dessa face, né? Então aqui temos uma face, certo? E uma linha ligando os dois centros. Vou mudar de cor aqui, certo? Então a gente vai traçar aqui um vetor desse ponto aqui de interseção até o centro da face, certo? E esse vetor aqui ligando os dois centros, certo? Então a distância entre o centro, né, da face em comum entre esses dois elementos e a região de interseção entre essa linha e a face, certo? E P é a distância entre os dois centros. Então, esta relação aqui representa skewness e valores muito altos de relação representam uma má qualidade da malha, certo? Então, a gente pode ver aqui novamente, nossa malha aqui, ela se concentra em uma boa região, certo? Não vou mostrar aqui esse elemento, né? Visualmente esses elementos aqui na malha aplicada, mas estatisticamente a gente pode ver que o menor skewness 1 vezes 10 a menos 3, o melhor 0,79, certo? A média aqui 0,18. E regiões aqui aceitáveis, excelente, novamente a gente tem aqui uma tabelinha, né, de referência, onde entre 0 e 0,25, excelente. Então a gente pode ver nossa média 0,18 está aqui. Então está excelente do ponto de vista de skewness nossa malha, né? Então estamos felizes com essa propriedade estatística, certo? Então, pessoal, basicamente, na aula de hoje, nós mostramos os parâmetros de malha, o que representa uma boa malha, o que representa uma malha ruim. Vimos um pouquinho do que no workbench, né, como se dá esse processo de malhagem. Vimos um pouquinho também dos detalhes dos diferentes tipos de volumes, né, que compõem a malha. Então, aqui, para completarmos o ciclo da representação de um processo de simulação, na próxima aula vamos ver a definição das condições de contorno e a computação dos dados, né, que basicamente seria as escolhas dos parâmetros numéricos e o cálculo em si, certo?
Então, com isso, me despeço de vocês. Essa aula foi um pouco mais longa, mas infelizmente eu não pude cortá-la no meio. É uma aula que é indivisível, então foi a única forma. Espero que vocês tenham compreendido bem. Nas próximas aulas nós voltaremos a falar de malha, voltaremos a falar de geometria, mas vamos cumprir primeiramente uma vez o ciclo. Qual ciclo? Esse ciclo aqui, né? Então, construção da geometria, malha, computação dos dados, visualização dos resultados. Então, depois, com a primeira visualização, nós voltamos e podemos modificar alguns parâmetros para melhorar nossa qualidade de resultados. Pessoal, muito obrigado a todos pela atenção. Vejo vocês na próxima aula e grande abraço!